história do Dom Juan aqui de Uberlândia, aquele homem que estava conquistando um monte de mulher, aplicando um monte de golpe, levando aí dinheiro dessas vítimas. Vem cá, Tarcísio Duarte vai conversar ao vivo com a gente, sabe por quê? Essa história aí teve novos capítulos, a gente vai conversar agora com uma nova vítima desse golpista, mais uma mulher que está amargando o prejuízo financeiro e emocional, né, Tarcísio? Boa noite para você. Mais uma, viu, Lu? Boa noite para você também, a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Desde que a gente começou a mostrar esse caso no início da semana com exclusividade, os golpes que o Dom Juan do Triângulo Mineiro vem aplicando nas mulheres não param de aparecer mais e mais vítimas. O Dom Juan, ele conquista, seduz e depois desaparece, enganando essas mulheres, deixando um baita prejuízo. Mas olha, ele acha que não tem deixado rastros para trás, mas tem sim, viu? A vítima que a gente vai conversar agora, olha só o que ela trouxe pra gente. Essa aqui é a carteira de trabalho que a gente mostra com exclusividade aqui no Cidade Alerta. A carteira de trabalho verdadeira do Tiago Henrique Santos Ribeiro. Ele que para cada mulher dá uma identidade diferente. Na verdade, é esse homem aqui, com esse nome aqui de batismo. O Tiago, ele vem aprontando e muito, Luciana. E não é de hoje. A gente vai conversar ao vivo com essa mulher que prefere não se identificar, é claro. Assim como a gente tem mostrado todas as vítimas até então, sem mostrar o rosto. O caso dela aconteceu em 2015. 2015 para 2016. E o Tiago agiu com você da mesma forma que agiu com as outras mulheres? Boa noite. Boa noite. Bem parecido, bem idêntico com a última reportagem que eu vi. Para mim, ele também disse que era funcionário público e que, inclusive, na época, ele falou que tinha até passado em um outro processo seletivo, que eu não me lembro qual era, mas também falou que era um cargo público e que ia tomar posse e etc. E só que assim, ele teve uma falta de sorte porque eu conhecia a moça que trabalhava, que era secretária no sindicato, que organizava as festas do sindicato lá de onde ele falava que trabalhava. E eu mandei a foto dele para ela. E ela me disse que lá não tinha ninguém com aquele cargo. Foi quando você começou a desconfiar? Foi quando eu comecei a desconfiar, só que aí, no entanto, ele já estava começando a desaparecer, porque quando ele pegou o dinheiro comigo, e aí eu peguei e comecei a cobrar, ele falava, vou depositar, e ele nunca depositava o dinheiro na minha conta, e eu peguei e comecei a cobrar, aí ele já começou a não atender mais as minhas ligações, e começou a desaparecer. Ele pegou dinheiro em espécie? Como é que foi? Na época foram R$3.000 e me roubou aliança, o meu anel de formatura, 2 anéis de formatura, que era um do magistério e um da minha graduação, um par de alianças e um par de óculos. Foi o que eu dei falta na época dentro de casa. Eu vejo que isso mesmo tendo acontecido há quase 4 anos, mexe muito com você, né? Claro, eu acho que tanto mexe comigo como muitas outras vítimas que tem por aí, que inclusive na época ele tatuou o meu nome nas costas. Tatuou o seu nome? Ele tatuou o meu nome nas costas. Ele tinha um nome bem pequeno, eu não me recordo o nome, não sei se era Nádia, eu sei que era um nome bem pequeno no pulso, que na época ele foi e tatuou um pezinho e falava que era o pé do filho dele, que ele tinha tatuado em homenagem ao filho dele, ele tatuou tampando o nome. Hoje provavelmente ele deve ter tampado das costas com alguma outra tatuagem, né? E aí ele queria que eu tatuasse o nome dele, eu falei, nem o nome do meu pai, jamais. E aí ele começou a desaparecer. Aí eu fui e fiz o boletim de ocorrência, só que ele já tinha desaparecido. E o modo dele de agir foi o mesmo. Ele me mandava flores no meu trabalho, eu trabalhava. Por umas 2 vezes ele me mandou flores, que inclusive as mesmas flores, que era orquídea. E assim ele foi agindo. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Isso ocorreu mais ou menos dentro de uns 30 dias. Esse tumulto todo foi dentro de uns 30 dias. E aí ele desapareceu. Pouco tempo, né? Ele diz que quer casar, da mesma forma que falava para as outras? Falava que queria relacionamento sério, que não gostava de aventura e etc. Chegou a mencionar que o pai dele um dia estava muito doente, mencionava ligações com a irmã dele. Eu não sei se alguém recebia a ligação dele ajudando. E me ligou um dia, falou que o pai dele estava muito doente, que ele precisava ir ver o pai dele. E aí, no final de semana, se não me falha a memória, numa sexta-feira, ele me ligou e falou que o pai dele tinha falecido e que ele precisava viajar. E disse que foi para Goiânia.
E depois eu descobri que era mentira, porque o pai dele estava vivo, que quando eu fui na casa do pai dele, que eu encontrei o endereço do pai dele, o pai dele estava vivo. Ele estava morando lá com o pai dele. Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. Não me lembro o bairro na época, que eu andava pouco aqui e eu quase não andava por esses bairros mais afastados. E um amigo meu que conseguiu o endereço dele, nós fomos até lá, que foi onde eu peguei a carteira de trabalho dele, que foi a única coisa que eu encontrei lá. Você trouxe aqui pra gente para mostrar no Cidade Alerta Minas a carteira de trabalho do Tiago Henrique, o Dom Juan do Triângulo Mineiro. Foi a única coisa dele que restou contigo? Além da mágoa e do roubo. Muito rancor que guarda ainda. Olha, eu tento não guardar rancor, mas assim, eu tento esquecer, só que não deixo de deixar lá no fundo, porque além de tudo eu sei que eu não sou a única vítima, que eu creio que ele deve ter feito outras antes, pelo nome que estava tatuado no pulso, eu creio que ele deve ter feito outras antes de mim e vem fazendo, né? Que já com 3 anos e meio, agora em junho, isso faria maio, junho, por aí, faria 4 anos agora. O que você espera que aconteça agora? Eu espero que ele pague pelo que ele fez, não só comigo, com todas as outras vítimas. Obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade Alerta Minas. Bom, Luciana, como ela disse, não é só ela. São várias outras vítimas do Dom Juan do Triângulo Mineiro. A gente vem acompanhando desde o início da semana os golpes que ele vem aplicando em mulheres aqui de Uberlândia e das cidades aqui da região. São várias mulheres que entraram em contato com a nossa equipe para relatar que foram vítimas desse rapaz, que age sempre da mesma forma. Na semana que vem, a gente tem mais uma reportagem que vai mostrar que o Dom Juan do Triângulo Mineiro continua agindo, mesmo com o rosto estampado nos noticiários policiais. Luciana, é com você. Reportagem exclusiva que você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta Minas na segunda-feira, às 6 horas da tarde.